Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia, desejo a todos um bom sábado. Nós não temos futebol esse final de semana, que a CBF cancelou os jogos, nós vamos jogar quarta-feira lá no Amazonas. E eu também queria comentar alguma coisa, eu não costumo me intrometer na vida de ninguém. Cada um tem a sua liberdade, tem os seus pensamentos e tem o seu modo de fazer sua vida, o seu comportamento, como quer que seja. A respeito do Gabigol, muitas pessoas estão discordando da decisão da diretoria em relação a ele, por desconhecer alguns fatos que fazem com que o jogador precisa ter um pouco de respeito, não somente pela entidade que ele representa, mas também pelos contratos que eles fazem. Por exemplo, eu não sou especialista em contrato, mas eu sei que o clube do Flamengo, ele paga direito de imagem ao jogador. Então a imagem dele fica condicionada à cláusula contratual. E também fica seguro através dos patrocinadores. E precisa haver isso é além do respeito pelo torcedor, que o torcedor ele tem, na verdade, uma paixão pelo jogador. Ele faz dele um ídolo ou não. A torcida põe um jogador para cima ou para baixo, dependendo de sua atuação. O Gabigol, eu sempre, em todos os vídeos que eu faço, eu sempre confiei e tinha esperança que o Gabigol poderia se recuperar. Recuperar em que sentido? Ele vem fazendo algumas coisas que são coisas que vêm depondo simplesmente contra ele, não contra mim. Eu tenho a minha vida, cada um tem a sua vida, cada um tem suas responsabilidades, e ele tem a responsabilidade dele. Se ele não assume a responsabilidade, não sou eu que vou fazer com que ele mude. Eu sempre pensei da seguinte maneira: um clube precisa ter ou deve ter um psicólogo. Para quê? Para dar algumas orientações, porque essa molecada, o que acontece? Um jovem que passa a ter um salário bom, e o salário dele é um salário ótimo, onde ele passa a ser um ídolo, ele já passa a ter, por questão da vida dele, a vida que ele escolheu de ser um atleta, e ser um ídolo de uma nação de mais de 45 milhões de torcedores, ele precisa ter uma responsabilidade. É claro, eu, por exemplo, sou uma pessoa comum, eu vou passear no shopping, vou à praia, vou à cidade, ninguém nem vê se eu passo para lá ou para cá, né? Ninguém se importa se eu ponho a camisa do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do Jabaquara, da Portuguesa, do Palmeiras, do São Paulo, ninguém está nem aí para mim. Né? Ninguém vai falar, olha, o Valtão hoje não pôs a camisa do Flamengo, pôs a do São Paulo, ninguém vai ligar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comum. Quanto ao Gabigol, ele deixou de ser comum quando ele passou a ser um ídolo do Flamengo. Ou melhor, um ídolo do futebol. O ídolo do futebol brasileiro. Quanto à categoria dele, o valor dele, eu não tiro. O Flamengo, ele fez muito pelo Flamengo, jogou muito pelo Flamengo, mas de 2023 para cá, ele parou de produzir. Isso aí por comportamento dele e decisão dele mesmo, porque ele que quis fazer isso. Não fui eu que forcei, não foi a diretoria que forçou, ninguém forçou, ele que quis entrar por esse caminho. Ele acho que criou uma banda, acho que ele é cantor, não sei. A vida particular dele não me diz respeito. Assim como também eu estou falando sobre o Gabigol, porque a nação se sentiu, não é ofendida, a nação se sentiu traída. Por quê?
Não é por ser o Corinthians, nada contra o Corinthians também é um grande clube, não tem nem por onde, mas existem contratos. É diferente de uma pessoa comum. Um jogador, ele tornou-se uma pessoa pública e ele tem uma responsabilidade. Como eu já disse no começo, o Flamengo paga a ele direito de imagem. A imagem dele, infelizmente, não pertence mais a ele, pertence ao clube enquanto tiver o contrato. É assim. Ele não pode ter a liberdade, ele tem a liberdade de ir e vir, como ser humano, não tem dúvida. Mas algumas decisões, ele precisaria ter tomado cuidado, porque ele é muito conhecido. Entendeu? É muito diferente de um personagem comum que tem, não é que tem mais direito ou menos direito, é que é comum. Sendo uma pessoa comum, não tem vínculo com ninguém. Ele tem um vínculo contratual com o clube. Então, o Gabigol, ele vem se portando de uma maneira que é próprio de um rapaz, não é desequilibrado mentalmente, não é nada disso, ele não tem doença mental, mas ele se perdeu. É coisa sobre coisa. Ele faz um monte de coisas que a mim não me ofende, porque ele faz para ele. Mas a nação fica de olho. Porque é a mesma coisa um artista de televisão, um artista de cinema, ele é uma pessoa pública. Então o comportamento dele fora de campo é muito importante, porque todo mundo vai prestar atenção. É diferente, muito diferente de aceitar ou não aceitar. Cada um tem uma maneira de ver. Tem gente que fala, o que tem ele por a camisa do Corinthians? Claro, cada um tem uma opinião e eu respeito a opinião de todo mundo. Mas há muitas pessoas às vezes falam, qual é o problema dele colocar outra camisa? Porque as pessoas não conhecem a parte contratual, a parte do respeito com o contrato que ele tem. Se eu faço um contrato com uma empresa, que eu assumo e recebo um direito de imagem, eu tenho de manter a responsabilidade de cumprir esse contrato. Imagine, por exemplo, simplesmente uma comparação. Uma pessoa, um homem, um rapaz, uma moça, é contratado por uma empresa e essa empresa dá a ele um uniforme. Ele precisa usar aquele uniforme dentro da empresa. Ele não pode pôr um uniforme de uma empresa contrária àquela que ele foi contratado, uma concorrente. Não pode fazer isso. Quer dizer, poder todo mundo pode, mas não deve porque vai dar dor de cabeça. É o que aconteceu. Eu também tenho uma opinião. Quem tiver opinião ao contrário é um direito. Eu também culpo um pouco a diretoria. A nossa diretoria, que nem agora, deu uma punição. Tudo bem, a punição é problema deles. Eles que vê lá dentro da cláusula contratual o que pode fazer, o que não pode. A responsabilidade da diretoria é que ninguém controla ninguém. O jogador ele faz o que ele quer. Os jogadores do Flamengo têm liberdade para tudo. Infelizmente, isso é porque a diretoria não tem um departamento de futebol, ou seja, um gerente de futebol que tenha competência, né? E tem autoridade de chamar a atenção dos jogadores. O caso que o Gabriel pegou essa suspensão, não por doping, por se recusar a fazer o exame, se tivesse um diretor com responsabilidade, que tivesse moral, fala para ele, não, pera um pouco, o Gabigol, você vai fazer o exame agora. Isso aí é uma ordem da empresa, mas ninguém faz isso. Eles fazem o que querem. Eu sou torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor de jogador, não. Porque eu já falei, estava hoje conversando com meu filho. Jogador hoje beija o distintivo do Flamengo, amanhã vai beijar o distintivo de outro time e depois vai mudando, conforme ele vai mudando, ele vai beijando. Então, o jogador ele tem simplesmente um vínculo de contrato. Ele não tem amor pelo clube. Tem um ou outro
que tem amor pelo clube. Eu sei, por exemplo, quando a gente fala do Zico, o Zico tem amor pelo Flamengo. O Júnior é torcedor do Flamengo. Então, esses jogadores são alguma coisa fora da curva, são diferenciados. Existem muitos jogadores que eles são realmente, eles passam a gostar e ser torcedor do time que ele joga. Mas uma grande maioria não, eles fazem aquilo como uma obrigação de contrato. Eles foram contratados para jogar, eles vão jogar. Mas acabou o jogo, vai embora, não querem saber. Não é um torcedor assíduo. Não tem paixão pelo clube. Não é um torcedor que nem os 45 milhões. Né? Eu, por exemplo, eu não sou pessoa pública, mas eu não me sentiria bem, nada contra time nenhum. Eu respeito todos os times de futebol. Paulista, Carioca, do Rio Grande, não importa de onde seja, eu respeito todos os times. Mas eu não me sentiria bem, eu não faria. Eu não teria coragem nem me sentiria bem colocando a camisa de outro time. Eu não. Aqui na minha casa, na rua, em nenhum lado. E eu sou uma pessoa comum. Agora imagine se eu tivesse um contrato com direito de imagem, que estava amarrado dentro de um contrato, que a minha imagem pertencia ao Flamengo, eu pegar e fazer uma coisa dessa. Então, a culpa é de todos. Não é só do Gabigol. O Gabigol ele se extrapolou, ele se perdeu, porque não teve, talvez, não só uma orientação, mas uma ordem disciplinar para que ele se mantesse numa certa linha. O jogador faz o que quer. No passado, o que ele fez? Agora estou de férias e acabou. E nós íamos ter um campeonato mundial, ele achou que entrava de férias e acabou. A diretoria fez o quê? Nada, não fez nada. Ninguém faz nada. Outro dia, o presidente do Flamengo, o senhor Edmundo, falou que o Zico ia passar e o Gabigol ia começar a ter a fama. Vai ter. Vai ter uma fama dentro da nação, dentro da história do nosso futebol, uma fama negativa, criada por ele mesmo. Não foi criada por mim, não foi criada pelos torcedores, foi criada por ele mesmo. Então ele perdeu o ambiente agora no Flamengo. Eu imagino, não quero incentivar nada, que eu não sou a favor de violência. Eu sou a favor de protesto, um protesto amigável. Não existe protesto amigável, né? Mas um protesto sem violência. Um protesto, por exemplo, uma vaia, né? Eu concordo. Faixa, tudo isso eu concordo. Eu não concordo com violência. Mas eu tenho quase que certeza que o Gabigol, mesmo no banco, ele não vai se sentir mais bem no Flamengo. Eu, se fosse a diretoria, é que existe a parte contratual financeira. Eu, se eu fosse a diretoria, chamaria o Gabigol e perguntaria: escuta, o que você quer? Você quer ir embora agora? Libera. Porque se ele for, veja bem, ele tem um salário, se eu não me engano, de acho que é 1.800, 1.600.000. Se ele for embora agora, né, o Flamengo vai perder bem menos do que ele ficar, porque ele não quer ficar. Então, mas para saber se ele quer ficar ou não, a diretoria precisaria chamar e conversar com ele. Falar: escuta, você não quer mais ser jogador do Flamengo? As suas atitudes parece que você está forçando uma saída. E libera de uma vez. O Cássio não foi embora? O Cássio jogou 12 anos no Corinthians e foi embora. Por quê? Porque foi melhor para o clube e melhor para ele. Entendeu? Então, veja bem, será que o Gabigol vai ser aceito agora? Será que aqueles que aclamavam por ele para entrar em campo vão fazer a mesma coisa? Eu não sei qual vai ser a reação da torcida em relação a ele, porque eu não estou no sentimento dele, eu só estou no meu. Eu não fiquei sentido a ponto de não dormir por causa disso, não. Eu achei que foi uma atitude impensada. E é uma pena, porque até outro dia, no meu último vídeo, eu falei que eu ainda tinha esperança que o Gabigol poderia melhorar. Ele está numa fase difícil, então o que acontece? Pegou mais ainda, talvez,
Eu não sou o dono do amanhã. Se ele tivesse jogando bem, jogando como ele estava jogando em 2019, 2020, né? O Gabigol, se ele tivesse preparado fisicamente e tecnicamente, ele tivesse estourando, talvez até essa punição passaria até despercebida, porque isso é assim, é a causa e efeito, né? O que a causa deu, qual é o efeito? Porque pegou o Gabigol no momento no qual ele não está jogando, não está fazendo nada. Outro dia ele entrou para jogar contra o Bolívar e arrumou um cartão amarelo. Mas então se tem alguém que é responsável por suas atitudes, é ele mesmo. Ninguém forçou ele a fazer isso. Eu não estou aqui para queimar o Gabigol, eu sempre acho, né? Não é bem eu acho, porque eu não fiz faculdade de astrologia, eu sempre penso que cada um é responsável por suas atitudes. E às vezes um ato impensado causa um prejuízo enorme na sua trajetória. Eu penso da seguinte maneira: se ele quer ser feliz em outro clube, eu digo que vá. Vai ficar o respeito sempre por tudo aquilo que ele fez pelo Flamengo. Quanto a isso, não vai ser apagado. Mas denegrir um pouco a imagem por suas atitudes, por seu comportamento criado por ele. Então, foge um pouquinho do ídolo, porque ele precisaria pensar, ou alguém deveria auxiliá-lo a pensar da seguinte maneira: quando o Gabigol entra em campo, ele é ovacionado por milhões. Quando ele começa como titular, a quantidade de crianças que se agarram nele, ele se tornou um ídolo da infância, que é um absurdo. Às vezes tem quase 100 crianças querendo agarrar nele. Então, ele deveria pensar, ou alguém ajudar ele a pensar, que ele serve de exemplo para muitas pessoas, para muita criança. E agora a decepção dessas crianças? Saber que o seu ídolo vai fazer essas coisas que está para sair do Flamengo. Então, são coisas que são atos impensados. Eu entendo um pouco o ser humano, eu entendo. Eu sei que o nosso planeta vem vivendo um momento difícil, né? A gente vê por aí o que vem acontecendo, não só no Brasil, mas no nosso planeta inteiro. E a gente sabe que as interferências existem, as más influências existem, a bebida leva a pessoa a uma série de coisas, de atos impensados. Eu não estou aqui para condenar o Gabigol. A pessoa do Gabriel, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Eu não deixei de dormir porque ele vestiu a camisa do Corinthians. Quem vai deixar de dormir é ele, porque a consequência é dele, não é para mim. Eu não vou perder meu almoço porque ele pôs a camisa do Corinthians. Mas a única coisa que eu penso e que eu estou querendo dizer é que o jogador, ele é uma pessoa pública e ele é uma pessoa amarrada num contrato e precisa ter a responsabilidade de cumprir com esse contrato. Se ele poderia tranquilamente conversar com a diretoria e falar: olha, vamos fazer um acordo entre nós e eu quero sair. Era melhor. Isso aí seria bom, mas o que acontece? Eu tive fazendo algumas pesquisas sobre assessorias, né? Sobre o que é um assessor, como funciona. As pessoas, às vezes, não só o Gabigol, e eu li um pouco sobre é muito difícil as celebridades, mesmo quando aconselhada pelos seus assessores, atender o conselho.
Como diz a própria psicologia, a psicologia funciona num ser humano quando ele quer ser tratado. Se ele não quiser ser tratado, ele pode fazer 500 sessões e ele vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa acontece com as celebridades, com os seus assessores. Às vezes o assessor chega e fala: você não deveria fazer isso, porque vai acontecer isso, isso, isso. Então a celebridade fala: que se dane. E acabou, e faz. Então, se a pessoa fez, por sua livre e espontânea vontade, ele vai ter de arcar com prejuízo. É uma pena. Eu fico, aonde eu fico, não é triste, onde eu sinto pena, é de saber que o jogador, um ídolo que nem o Gabigol, joga tudo fora. Por várias atitudes que está comprometendo simplesmente o dia a dia dele. Não o meu. Meu não, eu, graças a Deus, tenho minha família, como os 45 milhões de torcedores, tem suas vidas particulares e não vai ter influência nenhuma o Gabigol ter colocado a camisa do Corinthians, do São Paulo ou do Palmeiras. Mas vai ter uma influência para ele. Aqueles que concordam ou não concordam, não vai interessar, porque existe a lei deles, a lei do contrato, e vai ter de ser cumprida. Vai ter várias opiniões. Tem gente que se for pegar hoje em dia, que tem uma facilidade com a mídia, né? A internet hoje facilitou as comunicações e as notícias, elas são relâmpago. Elas têm uma velocidade incrível. Tem milhares e milhares de pessoas que acham que foi bobagem, que isso é uma bobagem. É claro, cada um tem sua opinião. Mas o Flamengo, a diretoria do Flamengo, que tem o contrato na mão, vai fazer cumprir o contrato, só isso. Então, é uma pena um menino, que é um menino. Eu tenho 86, acho que ele tem 27 ou 30. É um menino. É uma pena se perder. Se perder por falta de cumprir, né, com aquilo que ele contratou, com aquilo que ele foi contratado. Nada contra o Gabriel. Eu não conheço o Gabriel, eu conheço o Gabigol, que é jogador do Flamengo. A única coisa que é a minha opinião, e também a diretoria não vai nem escutar o que eu estou falando, quer ir embora? Vai embora. Não adianta segurar um jogador que não quer ficar. Se ele não está feliz no Flamengo, que vai ser feliz onde ele acha que vai ser. Se ele der um passo errado, se ele planta hoje, ele vai colher amanhã, mas deixa ele. Porque no Flamengo, com as coisas que vêm acontecendo, é difícil ter uma reabilitação dentro do Flamengo. Eu acho que é difícil, principalmente agora, porque sabe o que acontece? Nós somos 45 milhões. O torcedor não perdoa. Infelizmente ou felizmente, com concordância ou sem concordância, o torcedor, quando se acha traído, não tem jeito. Então, meus amigos, eu sei que muitos não vão nem concordar com tudo que eu falei, mas é a minha opinião. Eu quis dar uma opinião, porque eu fiquei triste. Não que eu, como eu falei, não vou deixar de viver a minha vida por causa disso, mas eu fiquei triste, que é uma pena. Um rapaz que tem tudo, tinha tudo para continuar sendo o maior ídolo da nação, de repente estragar uma trajetória tão brilhante que nem ele fez no Flamengo. Mas isso é a vida. Quantos e quantos eu vi na vida em 86 anos perder um monte de coisa por falta de orientação. Não só por falta de orientação, às vezes por falta de aceitar as orientações. E eu torno a dizer, o Flamengo precisaria ter um psicólogo para pegar esses meninos novos e começar a conversar, fazer eles entenderem o que é um contrato, o que é uma responsabilidade, o que é se tornar um ídolo, o que é se tornar
uma pessoa pública, a responsabilidade do passo a passo. Então, isso precisaria, mas isso faz parte da diretoria, não é comigo. A minha parte é torcer pelo Flamengo. Eu torço pelo Flamengo, mais uma vez. Não fiquei desapontado ao ponto de estragar meu dia, mas fiquei triste por ele, não por mim, por ele. Tá? Um abraço a todos, saudações rubro-negras e que seja tudo resolvido da melhor maneira e que possa ambas as partes serem felizes. E se ele quiser ir para outro clube, eu desejo a ele boa sorte e que passe a ter um comportamento melhor em relação às suas responsabilidades com aquilo que ele assina. Tá? Um abraço a todos e bom sábado. E até quarta-feira, nós vamos lá para o Amazonas. Temos de jogar como jogou com Bolívar. Um abraço.